Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jéssica do Cine Express e sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo oficial, finalmente, do nosso projeto Joan Crawford. Se vocês não sabem do que eu tô falando, eu vou deixar o link aqui no card para vocês verem o que é o projeto Joan Crawford, conhecerem os filmes sobre os quais a gente vai falar e se juntar à nossa família nessa grande empreitada. Hoje a gente começa com o primeiro filme, que se chama Our Dancing Daughters, que tá aqui no projeto para simbolizar a fase muda da Joan Crawford. Bom, como vocês sabem, a Joan começou como atriz na época em que o cinema ainda era mudo, e ela traçou um longo caminho até se tornar Joan Crawford. Ela fez muitos filmes creditada como Lucille, tem essa confusão de como é que o nome da Joan era dito, mas enfim, ela era acreditada com um outro nome que era mais próximo do nome dela de batismo. E Our Dancing Daughters foi inaugurador dessa grande persona que foi a Joan Crawford. Em 1925 a Joan chegou em Los Angeles e é muito interessante esse relato que está aqui nesse livro, que se chama Not the Girl Next Door, que é uma das tantas biografias que a gente tem por aí da Joan Crawford. Eu recomendo muito essa porque é um trabalho muito bem feito e foi realizado por uma biógrafa super respeitada que já escreveu biografias sobre a Betty, a Ingrid Bergman, Alfred Hitchcock e por aí vai. Então, nesse relato que a Charlotte Chandler faz, que é a autora do livro, ela conta pra gente como que foi essa chegada da Joan a Los Angeles, né? Lembrando aí que a Joan era uma garota do Texas, né? Uma country girl, digamos assim. E ela chega em Los Angeles e ela é recebida pela MGM, né? Talvez não a recepção com a qual ela tinha sonhado, mas uma coisa muito diferente daquela que ela estava acostumada na cidade dela, que era San Antonio, no Texas. E aí, aos poucos, a gente vê a Joan construindo essa pessoa dela. Ela conhece o William Haynes, que foi uma pessoa que ajudou muito ela nesse período e que disse: Joan, é o seguinte, se tu quer ser famosa, tu tem que trabalhar muito, né? E aí tem um diálogo em que marcou muito a Joan, em que ela fala que ele disse pra ela que tinham muitas garotas como a Joan em Hollywood e que ela tinha que se destacar e ela tinha que fazer por onde. E a Joan começou a fazer por onde, ela seguiu alguns conselhos do William Haynes e contratou uma pessoa para cuidar da publicidade dela. Nesse período, a Joan fez vários filmes para MGM, digamos assim, filmes meio que teste, assim, porque eles estavam meio que vendo a personalidade dela, filmes em que ela não era acreditada. E aí a gente tem toda essa caminhada da Joan até a gente chegar em Our Dancing Daughters. E essa personagem da Joan é uma menina rica, aparentemente frívola, pelo que a gente vê, assim. E aí ela se apaixona por um cara, só que a amiga dela acaba furando o olho dela e roubando aquele cara de quem ela gosta. Eu sei que parece bem simplista o enredo, mas na verdade não é assim. Eu acho que Our Dancing Daughters tem uma coisa muito legal, que é justamente trazer essa discussão da moralidade nos anos 20, cara, sabe? Em 1928, é muito pra frentex isso, sabe? Numa época em que a gente não tinha código de censura, lembrando muito, muito disso. E aí traz essa discussão sobre a Joan ser a moça frívola, desmiolada e que saía com todos os caras ou dava pra todo mundo e que por isso ela era preterida pela outra amiga dela que era tipo a santa. Então a gente tava ali dividido a sociedade entre as mulheres que eram pra casar e as mulheres que eram pra gente se divertir, como era o caso da personagem da Joan. E o King Vidor, que é um diretor bem famoso de Hollywood, ele dizia que o segredo do sucesso de Our Dancing Daughters era justamente isso. Era essa moralidade que se discutia e as pessoas adoravam isso. As pessoas adoram uma personagem que passa por
momentos de redenção. Bom, eu acho que só depois assim de dinossauro dentro do mundo do cinema e tendo já uma bagagem considerável de filmes é que eu realmente comecei a apreciar filmes mudos. Eu acho que é muito mais do que cinema clássico, as pessoas têm um preconceito muito grande com o cinema mudo. E é um preconceito tão bobo, né? Porque a gente acha, nossa, mas não tinha som, então é ruim. E não tem nada a ver, porque o cinema mudo, ele compensa a falta de diálogos, às vezes tu nem sente que precisa de um diálogo ali, né? E eu acho que Our Dancing Daughters é um desses casos, assim, o filme passa voando e tu tem uma atuação tão boa dos personagens, da Joan principalmente, que eles não precisam falar para te transmitir aquilo que eles estão sentindo. E eu acho isso uma das coisas mais fascinantes na era muda, porque se a gente for pensar, era muito mais difícil, porque tu tinha que transmitir toda uma ideia com o teu rosto, com o teu corpo, não só com a tua voz. Eu acho Our Dancing Daughters interessante porque a gente consegue fazer todo um arco do cinema mudo, né? Lembrando que esse filme já é de uma época em que o som estava quase sendo implementado, no finalzinho ali dos anos 20, eu acho que é o primeiro filme sonoro, que é o Cantor de Jazz, é de 1932. E a gente consegue ver muitas mudanças em relação aos primeiros filmes, os que foram feitos lá no início do século, passando pelos filmes do W. Griffith, com a Lillian Gish. Esses filmes, como Our Dancing Daughters, tu já vê o emprego de técnicas mais modernas, como o close-up. Tem muitos close-ups no rosto da Joan para mostrar para o espectador como que ela está se sentindo, e isso é muito legal porque a gente já não tem tanto uma filmagem que se chama assim, tem um nome relacionado com teatro que eu não lembro agora, mas que lembra muito o palco do teatro, que é uma coisa estática, então a tua câmera só vai estar parada de um jeito, que é como se fosse um palco de um teatro, e ela vai filmar tudo que está atrás. À medida que o cinema foi evoluindo, isso foi sendo abandonado, né? Tu foi tendo a oportunidade de fazer close-up, de focar numa outra coisa, em outros detalhes, não necessariamente em toda a cena. E Our Dancing Daughters tem isso. E além disso, também é muito interessante ver que já tem toda essa pegada glamurosa da MGM, lembrando que aqui nessa época que a gente vai ter a virada, onde os estúdios vão surgir como uma grande potência, porque antes a gente tinha filmes sendo feitos separadamente por pessoas, não tinha o lobby com o qual o cinema se formou depois. E a MGM nessa época já estava se caminhando para aquela coisa do glamour que a gente falou no vídeo sobre o sistema de estúdio, sobre os valores que eram mostrados pela MGM nos seus filmes. E Our Dancing Daughters carrega isso. Além do que, é muito legal a gente ver a Joan numa fase tão diferente da carreira dela, principalmente a aparência física dela, né? Uma das coisas que eu mais gosto na Joan é como a aparência dela acompanhou as modas ao longo dos anos. Então, nos anos 20 a gente tem a Joan com o cabelo mais curtinho, com aqueles vestidos, uma sobrancelha bem fina, quase feita a lápis. E logo nos anos 30 tu já tem uma mudança assim, pensando nessa foto aqui atrás, em um grande hotel, sabe? E aí a gente depois tem um sobrancelhão, então eu acho muito legal a gente também ver essa mudança de aparência da Joan. Inscrevam-se no canal, nos sigam no Twitter, curta a nossa página no Facebook. E é isso aí, até o próximo vídeo.